O excremento do diabo. Epa, pera lá. Que conversa estranha é essa? Calma, eu vou te explicar. O excremento do diabo é um texto, uma crônica que Rubem Alves escreveu no final da década de 1990. Originalmente foi publicada na Folha de São Paulo. Depois, esta crônica aparece como um dos capítulos do livro dele, O Amor que Acende a Lua, que é uma coletânea, um ajuntamento de crônicas que ele publicou quase sempre em jornais, quase sempre no Correio Popular de Campinas, mas eventualmente em um ou outro periódico, né, como foi exatamente o caso desta, O Excremento do Diabo. Mas afinal das contas, o que é isso? Eu vou te explicar. Ele faz uma brincadeira com uma ideia, mas é uma brincadeira séria. Este texto dele tem uma pitada de humor, mas ele está falando muito sério. O excremento do diabo é o lixo espalhado no mundo. E na crônica o Rubem Alves lembra da sua infância, menino, na década de 40, no interior de Minas Gerais, quando praticamente não existia plástico no mundo. E aí ele compara com os nossos tempos em que a nossa civilização, vamos dizer assim, é inundada por plástico. E ele fala deste problema sério de lixo espalhado pelas ruas, que as pessoas deixam pelas ruas, deixam nas beiradas das estradas, deixam em toda parte. E o resumo do texto dele é assim: Deus criou o mundo. E aí agora, uma interrupção minha, né? A gente lembra do Gênesis, capítulo 1, que repete várias vezes: e viu Deus que isso era bom. E a palavra em hebraico, né? A palavra tov em hebraico, tov, a gente translitera com T-O-V. Tov em hebraico significa bom, mas a mesma palavra pode ser traduzida também por belo, bonito. Viu Deus que era bonito. Viu Deus que era bom. Bom, fechado aqui o parêntese, vamos voltar para o texto do Rubem Alves. Ele diz assim: Deus criou o mundo, aí o diabo quis zombar de Deus. E o que o diabo fez? Espalhou o lixo pelas ruas. O lixo, e ele tem uma frase muito bonita, ele fala que o lixo está para o mundo como o pecado está para as almas. A ideia do Rubem Alves é interessante e é um alerta em relação ao problema realmente que é gravíssimo no Brasil, em que falta uma cultura, uma conscientização geral quanto a esse problema. A gente anda nas cidades brasileiras e vê pelas ruas, pelas calçadas, e mesmo em rodovias, na beirada de rodovias, né? Lixo, jogado, esparramado para tudo quanto é lado. Eu vou pedir licença agora para falar na primeira pessoa do singular. A primeiríssima coisa que eu observo numa cidade, primeira vez que eu chego, no Brasil ou fora, a primeiríssima coisa que eu vejo é limpeza urbana. Funciona ou não? E aí, quando a gente tem a oportunidade de visitar algumas cidades, outros países, a gente vê que muitos países têm limpezas urbanas eficientes, e mais do que isso, mais do que um programa municipal de limpeza urbana, mais do que isso, a consciência popular, o povo fazendo a sua parte, o poder público de um lado, o povo do outro. E eu fico pensando, eles conseguem aqui, por que nós não conseguimos no Brasil? É impossível não produzir lixo, mas pelo menos nós devemos ter a responsabilidade, na medida do possível, reusar, reciclar embalagens de produtos, na medida do possível, diminuir o consumo, na medida do possível, reciclar o lixo, né? Ter os recipientes, nós temos já recipientes adequados para isso, mas a maioria das pessoas não liga, não presta atenção para isso. O lixo é um problema sério, vai se acumulando cada vez mais. E se a palavra, né, lá no Gênesis, viu Deus que será bom, se essa palavra, como eu disse aqui, o tov em hebraico, ela pode ser traduzida também como bonito, é tão feio quando a gente vê lixo, gato espalhado para tudo quanto é lado, e é tão triste ver que, em geral, na cultura brasileira, isso é algo que foi naturalizado, as pessoas vêm, não se incomodam, não se importam, simplesmente jogam lixo de qualquer maneira, não se preocupam com o descarte adequado. É tão feio e complicadíssimo isso, né? Pense nisso. A maneira como você cuida, trata do lixo que a sua casa produz, e nós vamos produzir mesmo, nós podemos ter, pode parecer, eu vou falar algo aqui que pode parecer exagerado, mas é um exercício de espiritualidade a maneira pela qual nós lidamos com o nosso lixo. A maneira pela qual nós lidamos com o consumo. A nossa espiritualidade se revela nessas ações pequenas do dia a dia.
Se você gostou desse conteúdo, clica aí na mãozinha do joinha. Inscreva-se se ainda não o fez. Aos que já se inscreveram, meu agradecimento muito sincero, de coração mesmo. Ajude a compartilhar e por tudo isso eu te agradeço.